um casal em comunhão com Deus, fonte de bênçãos. O que é importante nós entendermos? Quando fala de comunhão com Deus, antes de nós termos uma comunhão com Deus, para que o casal alcance essa comunhão com Deus, eu preciso ter comunhão com a minha esposa. Não há como o marido ou a mulher alcançar uma comunhão com Deus sem que não haja uma comunhão entre ele e a esposa, ou entre ela e o esposo. Primeiro é necessário que haja essa comunhão entre o casal, para que assim possa construir uma comunhão com Deus. Não tem como você atravessar essa ponte e já ir direto ter uma comunhão com Deus. Não tem como você dizer que não está bem com a sua esposa ou com o seu esposo e está bem com Deus. Isso é praticamente impossível. Entenda que para o casal construir uma comunhão com Deus, primeiro eles precisam aprender a ter uma comunhão entre eles mesmos. Eu já vi diversas histórias nos nossos seminários presenciais de pessoas que diz que deixou o marido zangado, brigado em casa e foi para a igreja adorar a Deus, foi para a igreja estar na presença de Deus, foi para a igreja servir a Deus, foi para a igreja pregar, cantar, mas no entanto o marido ficou zangado, a esposa ficou zangada em casa, eles saíram brigados. E a Bíblia nos diz que se nós formos levar uma oferta ao altar do Senhor, e você lembrar que não está bem com o seu irmão, você deixa a sua oferta, vai lá, conserta com o seu irmão, e depois você vem oferecer a sua oferta ao Senhor. Então, meus queridos, o dilema muito importante aqui é que nós precisamos, antes de querer aprender a ter uma comunhão sadia com Deus, nós precisamos aprender a ter uma comunhão sadia dentro de casa. E também muitas das vezes também vai os dois para a igreja. Obrigado. Brigados. Muito bem, meu amor. Né? Muito isso bem. Ocorre, né? Isso exatamente acontece. Acontece de os dois, marido e mulher na igreja. Zangadinhos. Brigados. Não falam um com o outro. Ou seja, tá ali, tem muitos que até sapateia, tem muitos que prega, canta. E quando a palavra fala com eles dizem assim, essa daí serviu para fulano. Essa serviu para fulano, para ciclano, mas nunca serve para si mesmo. Isso ocorre demais. Exatamente. Então, pessoal, a Bíblia diz que se nós não damos bem com o nosso irmão que está ao nosso lado, imagina com Deus que nós nunca vimos. Aprenda uma coisa, homem de Deus, mulher de Deus, aprenda que não tem como você estar bem com Deus sem você estar bem com o seu irmão que está ao seu lado, que está pertinho de você. O primeiro passo para uma comunhão com Deus é ter uma comunhão com o meu irmão, ter uma comunhão com a minha família, com os meus filhos. Preciso estar em paz dentro de casa. Dentro de casa. Quando você está em paz dentro da sua casa, você se torna uma fonte de bênçãos para a sua casa. Você se torna essa fonte de bênção. Ou seja, quando você está bem com a sua esposa, você é uma fonte de bênção que abençoa a sua esposa. Quando vocês estão bem com os filhos, vocês são uma fonte de bênçãos que abençoa os filhos. As pessoas é porque perdeu o costume, mas eu ainda sou do tempo de benção pai, benção mãe, benção avô. Era tanta benção, né? Era benção demais.
Ou seja, mas o que é isso? É porque nós, como pai, nós temos da parte de Deus a autoridade para abençoar os nossos filhos, para liberarmos uma palavra de bênção sobre os nossos filhos. Deus os abençoa, ou seja, você está sendo um profeta de bênçãos dentro da sua casa. Agora, meu amor, quando o casal não está bem, o que acontece? Muitos casais, em vez de liberar bênçãos no casamento, em vez de liberar bênçãos na vida dos filhos, eles liberam maldição. Essa mulher é uma peste. Esse homem é um pra nada. Não vale nada. Esses meninos é uma... E fala, né? E fala. Você está liberando palavras de maldição. Você é uma fonte. E o que sai dessa fonte é o que vai prevalecer sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, e o que você fala tem poder. Tem poder. Quando você diz que essa mulher é isso, você está deliberando sobre a vida dela aquilo que você falou. Quando você diz esse homem é isso, você está deliberando sobre a vida dele aquilo que você falou. Talvez hoje o seu casamento está ruim porque você foi uma fonte de coisas ruins sobre o seu casamento. Que lançou. Talvez hoje os seus filhos não estão bem porque você foi uma fonte de coisas ruins sobre a vida deles. Aí vem o nosso tema: um casal em comunhão com Deus é uma fonte de bênçãos. De bênçãos. Porque eles têm comunhão um com o outro. Quando eu não tenho comunhão com a minha esposa, quando não há essa comunhão de marido e mulher, essa fonte, ela não está sendo uma fonte de bênçãos, porque os filhos estão olhando para o comportamento do pai e da mãe, e eles não estão colhendo coisas boas. Lembra, você pode mostrar através das palavras, mas os seus feitos, as suas atitudes, falam muito mais forte do que o que você fala. Tem muito mais poder o que eu faço do que o que eu falo. Nós vamos apresentar a família chamada saúde conjugal. Graças a Deus, a família está crescendo. E testemunhos como esse do João e da Neuza é que nos motivam a continuarmos, a permanecermos. Testemunhos como esse da Gabriela é que nos motiva. Testemunhos como nós temos recebido de mensagem do inbox, da comunidade, é que nos motiva a continuar a nossa trajetória, porque vidas têm sido alcançadas. Graças a Deus, nós temos aprendido a viver em comunhão. Nós temos aprendido a ter um casamento eficaz, um casamento em paz. Mas isso não foi o bastante. Deus nos impulsionou a levar até você aquilo que nós temos, aquilo que nós vivemos. Porque nós entendemos que a família é a base da igreja. Não há como a igreja estar abençoada se a família não estar abençoada. Não há como a igreja crescer
se a família não estiver estruturada. Nós entendemos que para trabalharmos o crescimento da igreja, nós precisávamos trabalhar a base chamada família. E para trabalharmos a base chamada família, nós precisávamos trabalhar o casamento.